A paz do Senhor, povo de Deus, nós estamos aqui para gravar e ouvir o testemunho da nossa amiga, a pastora Alcilene Fernandes. É um prazer muito grande ouvir o testemunho desta mulher. Eu quero aproveitar essa oportunidade, que você que está aí já nos vendo, pedir para que você se inscreva no nosso canal, compartilha, deixa o seu like e que vidas venham a ser alcançadas através desse testemunho, amém? Quero passar aqui para a pastora Alcilene, cumprimentar o povo e logo em seguida nós vamos fazer uma oração para começar esse lindo testemunho, amém, pastora? Está com você. A paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham aí. Primeiramente, eu estou muito grata a Deus, fiquei muito feliz com o convite. Quero louvar a Deus pela vida desta mulher, essa grande mulher de Deus, que eu costumo dizer sempre que foi o céu que me apresentou. Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu tenho certeza, pastora Graça, que este testemunho irá alcançar vidas. Eu tenho certeza absoluta. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para a gente estar ouvindo esse lindo testemunho, amém? Senhor Deus querido, Pai amado, nesta hora, Pai, nós queremos pedir a primazia do Senhor nesse ambiente. Ser conosco, Pai, que vidas que vão ouvir vão ser alcançadas por esse testemunho, venha ser, Senhor Jesus querido, transformada pelo poder, Senhor, da Tua palavra e do testemunho da Tua filha. Ser nesse ambiente, ser com cada um que está ouvindo, em nome de Jesus, amém? Pastora, vamos começar assim. Eu quero perguntar, né, como foi a sua vida antes de Jesus? Uma pergunta muito interessante, mas antes eu quero deixar aqui um texto que se encontra no Evangelho de João, no seu capítulo 8, verso 32, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Esse texto ele é incrível. A pergunta foi: como era a minha vida antes de Jesus? E eu costumo dizer o seguinte: antes de Jesus, a minha vida era uma vida vazia. Eu não tinha sentido de viver. E muitas das vezes, pastora Graça, no tempo que eu participava de eventos, de festas, né, que eu bebia, né, na época, naquele momento era feliz, vivia aquele momento, mas quando eu chegava em casa, que estava só eu, o meu quarto e a solidão, tinha um vazio dentro de mim, que naquela época eu não sabia explicar. Mas hoje eu sei que este vazio era a falta daquele que é o dono da minha vida. E o nome dele é Jesus. E a verdade, como eu sempre costumo dizer, ela é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Então o vazio que eu sentia era a falta desse Senhor. E a sua trajetória, como fez você chegar? Como é que foi até você chegar até Jesus? Como é que foi aí o seu encontro com Jesus? Bom, a princípio a gente sempre tenta fugir, não é verdade? E sempre pessoas iam ao meu caminho e falavam que Deus tinha uma história na minha vida, que eu iria ser uma missionária, embora eu nem gostava de crente, digamos assim. E sempre as pessoas chegavam e falavam: Deus tem uma história contigo, Deus tem algo forte com a sua vida. E eu ficava perguntando para mim mesmo: como assim? Então quer dizer que agora eu não estou com Deus? Na época eu não entendia. Então o meu encontro com Jesus, o meu encontro verdadeiro com o Senhor foi um dos piores momentos da minha vida. Foi na época que eu fiquei mesmo no fundo do poço. Foi aonde eu clamei e naquele dia, aquele Deus, esse Deus me ouviu. Então pode contar para nós aí. Eu sempre me emociono, gente, porque antes de Jesus era um vazio e eu não entendia aquele vazio. Mas em uma certa feita, depois que minha vida estava muito perturbada, eu tinha passado por várias decepções. Aos meus 10 anos, me decepcionei muito com o meu pai, digamos assim, e aos 14 anos quis sair de casa e entrei num relacionamento que eu posso dizer, pastora Graça, abusivo. Porque às vezes a gente faz sempre isso. Para fugir de algo, a gente entra em lugares que não é tempo de entrar. Então eu quis sair daquela casa que na minha mente, com meus 14 anos, era um inferno. E para fugir daquilo, eu entrei em outro abismo. E o que acontece? Entrei num relacionamento abusivo.
Eu coloquei toda a minha expectativa nessa pessoa. Eu coloquei toda a minha esperança nessa pessoa. E aí essa pessoa começou a me trair, né? A me tratar de forma diferenciada. E para resumir a história, eu entrei em um auge de depressão muito profundo. Eu costumo dizer que essa depressão ela foi ao nível 4. E aí eu comecei a querer morrer. Porque toda aquela esperança que eu coloquei nessa pessoa, eu me frustrei. E até então, Deus usou uma pessoa que é o meu cunhado, que é o pastor André, que é o nosso pastor agora. E ele começou a ministrar a palavra do Senhor para mim. E foi esse texto que ele usou. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque eu costumo dizer o seguinte, enquanto você não encontra esta pessoa que é Jesus, nós vivemos à base de fábulas, à base de mentiras. Porque este mundo sem Jesus é uma mentira. E este homem, que é o meu cunhado, começou a falar, Deus tem uma história para você. Só que aí eu estava tão frustrada, tão decepcionada com o mundo, com o homem, que eu quis fugir de uma forma que não era certa fugir. Eu fui para o mundão, igual nós crentes costumamos dizer. Eu fui para a balada, eu comecei a me alimentar em festas, em bebedeiras. Eu fui para o mundo, digamos, da prostituição. Prostituição que eu digo o quê? Eu gostava muito de exibir meu corpo. Eu era muito vaidosa. E na minha mente, pastora Graça, eu achava que eu tendo um corpo esbelto, sendo uma mulher elogiada por homens, sendo desejadas por homens, eu seria feliz. E foi num desses encontros em uma boate, ali no Gama, no Distrito Federal, que eu fui para me jogar mesmo na bebida. Falei, hoje eu vou arrebentar a boca do balão, digamos assim. E eu naquela boate, bebendo bastante, eu fui até o banheiro e naquele banheiro eu ouvi uma voz. Até então eu não entendia que voz era aquela. E aquela voz dizia assim para mim, por enquanto, mulher, você dança, você canta para Ele. Mas chegará o dia que tu vai cantar e vai dançar para mim. Naquele momento eu falei, nossa, eu já estou embriagada. E eu saí correndo daquele banheiro, fui para casa, joguei a bebida na pia e cheguei em casa eu falei assim, não, eu estou maluca, eu estou perturbada. E minha mãe chegou e falou, Rosa, que ela me chama de Rosa, o que aconteceu? Não, eu estou ouvindo uma voz. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu sei que é a voz do meu Deus. Aleluia. E esse Deus, ele tem um nome, o nome dele é Jesus. E aquela voz me seguiu até em casa. Você vai cantar e você vai dançar para mim. Você vai me louvar. E até então eu pensei que estava maluca. Então eu não... Passou pelo outro dia, não quis mais saber. E sempre Deus mandava pessoas para dizer, Deus tem um plano com a sua vida. Só que aí, pastora Graça, eu estava tão decepcionada com a situação que eu vivia, que eu comecei a culpar Deus por todas as minhas frustrações. E aí eu comecei a falar, será que esse Deus existe mesmo? Porque todas as pessoas chegam e dizem assim, Ele tem uma história para você. Eu falei, será que existe Deus? E eu comecei a brigar com Deus. Foi exatamente assim. Eu comecei a questionar. Eu comecei a culpar Deus. Bom, se Deus é amor, se Ele me ama, por que Ele deixa eu passar por isso? Até então eu não entendia que daquele processo todo era Deus me preparando para ser quem eu sou hoje. Porque eu era uma mulher ferida pelas circunstâncias. Porque uma pessoa ferida, igreja, ela fere. Mas uma pessoa curada, ela cura. E esta palavra, ela me curou. E neste processo, eu entrei num processo mais profundo. Eu comecei a tomar bastante remédio para depressão. Eu só dormia à base do Rivotril. E eu comecei a ficar com a mente perturbada. Ouvi as vozes no meu quarto. E por 3 vezes tentei suicídio. Minha mãe ali na Santa Maria entrava no meu quarto. Por quantas vezes, pastora Graça, lembro como hoje, eu querendo
me livrar daquela dor, porque a pessoa depressiva, quando ela quer tirar a sua vida, na verdade ela não quer morrer, ela quer se livrar daquela dor. Quantas vezes minha mãe entrou no meu quarto e eu estava com a faca em punho, e ela tomou da minha mão. Minha filha com 5 anos de idade, Jéssica, corria para os meus braços, só que eu estava com tanto ódio no meu coração, irmãos, que eu olhava para minha filha, eu culpava a Jéssica. Eu estou passando por isso por sua culpa. O rapaz que eu me relacionava na época, eu dizia, por causa de você ele me traiu. Por causa de você ele me bateu. Então a gente sempre tenta achar culpados, Graça. Verdade. Pastora. Verdade. E a última vez, uma das últimas vezes que minha mãe entrou no quarto, eu estava com uma garrafa de que boa na mão e eu coloquei na minha boca. E sabe o que aconteceu? Minha mãe entrou na hora e tirou aquela garrafa da minha mão. E eu comecei a me debater, a gritar, a xingar minha mãe e dizer, me deixa em paz. Será que nem morrer em paz eu posso? Eu não quero mais viver. E minha mãe chorou, me abraçou e disse, Rosinha, por que você faz isso? Olha para sua filha. E eu lembro que eu olhei para a Jéssica e falei, sai daqui. Eu te odeio, me deixa em paz. Me deixe em paz. E nesse processo todo, igreja, aconteceu o encontro, foi o que você me perguntou, isso, né? Estou tentando resumir o máximo, mas... Pode ficar à vontade. Gente, eu me emociono todas ficar à as vontade. vezes que eu vou contar. E aí nesse dia, 11 de setembro de 2012, eu cheguei do meu trabalho, disposta a acabar com a minha vida. Naquele dia, o dia inteiro, naquele sábado, eu fiquei planejando a minha morte. Saí do trabalho, cheguei em casa, entrei dentro da minha casa, fui ao meu quintal e olhei para aquela cena, para aquele cenário. E eu voltei na minha cozinha e peguei a faca. Sentei ali numa cadeira que tinha e eu disse, acabou. Igreja, porque na altura do campeonato, os meus familiares não me suportavam mais. Eu estava arrogante, soberba, eu não queria conversa com ninguém. Pastora, eu estava de um jeito que quando alguém vinha falar assim, Jesus te ama, eu tinha raiva. Quando alguém passava na rua que eu sabia que ele ia me entregar um panfleto, eu virava para o outro lado. Eu não queria nem ouvir o nome de Jesus. Falei, chega, eu não quero saber desse Jesus. E nesta noite eu peguei a faca e fui lá para trás do meu quintal. Eu falei, hoje eu me mato. E neste momento, igreja, escute como é que é o mundo das trevas. Eu ouvi vozes, eu vi seres, eu vi com os meus olhos, seres espirituais, escuros do meu lado direito. E eles falavam comigo. Me xingavam de tudo quanto era nome. E sabe o que eles me diziam? Acaba logo com a sua vida. Porque ninguém mais te suporta. Ninguém mais gosta de você. Faz assim. E aí, é por isso que a gente não pode ficar criticando quem passa por estes detalhes. Verdade. O depressivo, ele não está com frescura. O depressivo, ele está sendo oprimido, sim. Existe o reino das trevas, pastor. Verdade. E a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida. E detalhe, vida em abundância. E aquelas vozes conversando comigo, começou a me ensinar. Eu posso dizer que foi isso. Pega a faca, começa da direita para a esquerda, corta neste canto, até que você vai sangrar, você não vai sentir muita dor. Eles falavam isso comigo. Meu Deus. Era dessa forma. E neste momento, igreja do Senhor, eu peguei a faca, quando eu fui para cortar o meu pulso, alguma coisa aconteceu. Uma voz ecoou aonde eu estava. E a voz disse exatamente assim: Jesus te ama. Eita glória. Eu me assustei. Meu Deus, quem está falando?
E a voz continuou dizendo: Jesus te ama e Ele não te fez para ser um nada. Ele te fez para um propósito. Você que está sendo alcançado por esta gravação, e se por algum momento, algum motivo, você pensou em desistir da sua vida, eu quero olhar para você aqui neste momento e dizer: ainda não terminou. Glória a Deus. Deus tem uma história com você. É com você mesmo que está aí do outro lado. Você que por esses dias tentou acabar com tudo, porque você não viu mais esperança. Eu tenho uma palavra para te dizer. Ainda que o mundo te abandone, a palavra do Senhor diz que Ele não vai te abandonar. Ainda que a mãe esqueça do seu filho, eu jamais te abandonarei. Glória a Deus. Coisa A palavra é uma pessoa, na pessoa de Jesus. Eita, Jesus. E quando eu fui cortar os meus pulsos, que aquela voz disse isso, eu me assustei e fiquei de pé. E eu comecei a olhar para o céu e eu disse: será que o Senhor existe mesmo? É um Deus que está falando comigo? Será que o Senhor existe? Então por que eu estou passando o que eu estou passando? O Senhor está vendo? Eu estou com a faca em punhos. Eu vou tirar minha vida porque o Senhor não existe. O povo fala que você me ama. Que amor é esse? Quantas vezes falei isso, Jesus? Olha com quem eu estava falando, com o ser, que é o maior ser do universo. E pela misericórdia dele eu não fui fulminada naquela noite. E quando eu fui mais uma vez para cortar o meu pulso, eu fiquei de pé, eu lembro como hoje. E eu disse: então tá bom. Se é que o Senhor existe, então eu quero fazer uma prova contigo. E eu me lembro como hoje, que eu fiquei de pé naquele quintal. Eu apontei o meu dedo e disse: eu quero falar com Deus. Mas eu não quero falar com qualquer Deus. Eu quero falar com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É este Deus que eu quero falar. Onde está o Senhor? E aquele silêncio pairou e eu chorava, a minha alma gemia naquele lugar, Lambastoria. E aquele silêncio pairou no recinto, eu chorava e aquelas vozes continuavam dizendo: acaba logo com isso, termina logo com isso, pega a faca, faz assim. E eu lembro que eu cheguei e disse assim: espera, eu vou fazer, mas primeiro eu quero falar com Ele. Se Ele existe, Ele há de me ouvir. E pela segunda vez eu disse: eu quero falar com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Onde está o Senhor? Só que nada aconteceu. E eu comecei a me frustrar. Falei: tá vendo? É tudo mentira desses crentes. Esse Deus não escuta seres humanos como eu. Só que neste momento, para minha surpresa, aquela voz que me acompanhava, eu creio que desde aquela boate, ela disse: mulher, tudo que você pedir, peça no nome de Jesus. Eita, Jesus. Só que aí tem um detalhe, pastora. Para quem me conhece, eu vim de uma seita, né? Uma seita que eles não acreditam em Jesus. Eu servi nessa seita 7 anos. Eu não cria em Jesus. Jesus para mim era um profeta, um homem que veio à terra. Jesus não era Deus. Então como é que eu ia chamar no nome de Jesus se eu não acreditava nele? Mas eu não tinha mais nada a perder, igreja. Então aquela voz pairou e eu estava sofrendo muito, com muita dor, porque a alma abatida, uma pessoa depressiva, ela sente dores que ela não sabe te explicar. Era muita dor que eu sentia na alma. A dor física, ela até cicatriza por um tempo. Mas a dor lá dentro, igreja, só Ele pode cicatrizar. E aí, falei: eu não tenho nada a perder. Eu fiquei de pé e disse: então eu quero falar com este Deus. Harabassúria. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aonde está o Senhor? Eu te chamo neste lugar. Em nome de Jesus, me socorre. Glória a Deus. Aleluia. Para minha surpresa, aquele ser que até então não estava me ouvindo,
me ouviu. Aleluia. Porque não demorou nem 2 minutos, nem 2 segundos. Igreja do Senhor, aconteceu um clarão no quintal onde eu estava. Deu uma explosão. Ela baixou e anderébia. E aquelas vozes que estavam falando comigo, todas sumiram. O ambiente era um ambiente de glória. O perfume exalou naquele recinto. Amados, eu não sei te explicar que perfume é este, mas eu creio que é o perfume da glória. É o perfume que nós iremos sentir naquele dia que estaremos face a face com Ele. E naquele momento que a glória invadiu o ambiente da morte, porque a glória não combina com morte. Eu caí prostrada naquele chão, naquela terra, e o peso da glória veio sobre mim, igreja. Eu senti pisadas do meu lado direito. Eu ouvi alguém caminhando até mim. Só que eu não tinha forças de me levantar, porque uma mão pesada estava sobre as minhas costas. Só que eu chorava tanto, e aquela voz dizia assim: Ele está aqui. Eita, Jesus. Ele veio te ouvir. Que coisa maravilhosa. E aquelas pisadas que veio até mim, quando parou, ela parou na minha frente. E quando eu olhei para o chão, igreja, eu vi os pés do meu Senhor. A lei comandará. Quando eu levantei mais um pouquinho a minha visão, eu vi a orla do meu mestre, porque era a orla dele. Uma orla branca, resplandecente, balançar na minha frente, igreja do Senhor. Era ele, eu não tenho dúvida. E quando eu pensei ainda em olhar para cima, a voz disse: não olhe para cima, porque ele está aqui, aleluia. Igreja do Senhor, eu ouvi 3 vozes. Aqueles pés na minha frente, gente. Aquela orla balançando na minha frente. E aí ele disse: mulher, era tudo que eu estava esperando você me chamar. Eita, e eu comecei a chorar, e eu comecei a gritar, e eu disse: é o Senhor que está aqui. É o Senhor mesmo que está aqui. E ele disse: mulher, te levanta. Eu quero olhar para alguém aqui agora, hein? Eita, Jesus. Te levanta, porque na tua vida agora será como eu quero. Eita, e eram 3 vozes, pastora, 3 vozes. Uma voz suave, uma voz mais forte, acompanhada de águas. Aquelas vozes de águas descendo na cachoeira. Eita, Jesus. E eu comecei a gritar, sabe aquela vontade de morrer? Ela não existia mais. Porque aonde ele passa, o cenário de morte vira cenário de vida. Aonde ele passa, o cenário de frustrações vira cenário de milagre. Aonde ele passa, onde estiver cheiro de morte, você vai receber agora o cheiro de vida. E a verdade vos libertará. E quando ele disse assim: mulher, na tua vida agora será como eu quero. Te levanta. Amados, não sei te explicar como aconteceu, mas ele me pegou no colo. Aleluia. Eu flutuei nos braços deste homem. O nome dele é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. E ele me levou em uma dimensão espiritual, amados. Eu flutuei, eu entrei em outra dimensão. Eu fui flutuando nos braços dele. Eu tentava olhar para o rosto, mas aquele rosto tinha uma bola, um sol naquele rosto. Eu não conseguia ver a face dele. E quando ele foi me levando, flutuando, igreja, ele me colocou dentro de um quarto. E ele disse: Alcilene, leia o Salmo 54. E ali eu comecei a ler aquele salmo com muita eloquência, com muito poder. Eu senti a glória de Deus naquele lugar. Louvado seja Deus. E aquela voz começou a falar comigo: te levarei em muitos lugares. Aleluia. Tu pregarás a minha palavra. E onde tu passares, Alcilene, conte este testemunho, porque eu vou falar com muitas pessoas que desistiram da sua vida. Querido, não desiste ainda, não terminou. Aquele cuidado, aquele carinho. E sabe aquele vazio que eu disse no começo do meu testemunho? Eu encontrei a pessoa certa que preencheria
o meu vazio. Aquela vontade de morrer, ela tinha passado. Porque a minha alma, naquele momento, quando sentiu essa presença, ela não queria outra coisa senão Jesus. Aleluia. Jesus, Jesus, Jesus. Eu senti o perfume do meu mestre. Então, a partir daquele momento, pastora Graça, eu falei, eu não quero outra coisa. Eu só quero Ele. Ele. Então, eu quero olhar para você e dizer, largue os seus truques. Deixe as suas estratégias. Jesus é o suficiente. E quando Ele me levou para aquele quarto espiritual, Ele disse, eu vou te levar aos 4 cantos desta terra. Tu irás pregar a minha palavra. E quando eu me vejo ministrando a palavra do Senhor, para onde Deus tem me levado, todas as vezes que eu subo nos púlpitos, pastora, e eu começo a ministrar, eu lembro desse dia que Ele disse, filha, tirarei o dom da palavra, te darei o dom do louvor. E na hora que eu estava nos braços do Senhor, Ele disse assim para mim, irei te visitar por estes dias. Aleluia. Depois desse encontro, eu não fui mais a mesma. E olha, eu tomava Rivotril, Fluoxetina, eu estava viciada em remédios para dormir. E o médico disse para mim que eu não poderia parar, porque eu tinha sido acometida de uma enfermidade também, chamada hipotiroidismo de Hashimoto. E aquela enfermidade não tinha cura, eu não podia parar de tomar os remédios. Só que naquele dia, a voz do Senhor disse, pode largar os remédios, porque eu estou visitando a tua corrente sanguínea. Aleluia. E eu larguei os remédios. E sabe o que aconteceu? Depois daquela noite, nunca mais precisei tomar fluoxetina, pastora. Glória a Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você que precisa de remédios para dormir, receba esta unção, receba esta cura, receba esse renovo. Determine na sua vida, Jesus é o suficiente. Eu quero declarar sobre a tua vida que você não vai ser mais escrava deste remédio, você não será mais escrava de terapias. E Ele disse, vou te visitar por estes dias. Passaram-se 3 dias daquele encontro. Lembro-me como hoje, igreja do Senhor. E ali como Paulo, pastora, como Paulo, eu comecei a não querer comer. Eu fiquei 3 dias só bebendo água, não sentia fome. Quando foi num sábado, na casa da minha irmã, eu entrei dentro da casa dela e eu comecei a sentir aquela presença. Eu sentindo Ele perto de mim, pastora. Eu sentia que Ele estava falando assim, eu quero mais de você. Eu quero mais de você. Deixa Jesus te tocar neste momento aí onde você está. E aí, eu comecei a falar com a minha irmã algo da Bíblia. E eu fui sentindo algo diferente. Escuta isso aqui. O Espírito Santo de Deus me visitou poderosamente naquela noite. Eu fui batizada com Espírito Santo. E eu comecei a falar em línguas. Detalhe, eu não acreditava nisso, irmão. Eu não acreditava. Eu vi as pessoas falando em línguas e eu disse que eram malucas, que loucura, que doideira. Mas Ele foi onde eu estava, me batizou com o Espírito Santo. Eu fiquei 3 dias e 3 noites sem parar. Eu não dormia, só tomando água. As pessoas chegavam perto de mim e eu só falava línguas. Eu lembro como hoje minha mãe quis me levar para um médico, porque pensava que eu estava maluca. Meu esposo, que hoje é meu esposo Adriano, ele olhava para mim e dizia assim, não, Rosa, você não está legal. E eu só sabia falar o nome dele, Kadosh, 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 Kadosh. E eu não sabia o que significava esse nome, mas sabe o que significa Kadosh? Santo, santo, santo. Era o que saía da minha boca, santo, santo, santo. 3 dias. E eu lembro que eu me encostei na cama e Ele veio perto de mim, pastor. Não sei se você consegue entender o que eu estou falando, gente. Eu estou me emocionando, é sério. Ele veio perto de mim e falou assim, olha, estou te dando agora o dom da palavra. Aleluia. Tu irás pregar. E olha, vou te usar de forma diferenciada. Eita, glória. Eu quero olhar para alguém aqui e dizer, Deus vai usar tua dor para transformar ela em um grande testemunho. Deus vai usar tuas feridas para curar outras pessoas. Porque eu hoje posso dizer, ferida fui, mas destruída não. Sabe por que
que eu não fui destruída? Porque no dia que o inferno tinha decretado a minha morte, aquele que é o dono da minha existência disse: hoje não, porque eu tenho vida para a vida dela, eu tenho resposta para as dúvidas dela e eu tenho certeza para as incertezas dela. Vou repetir mais uma vez: eu não sei como você anda neste exato momento, eu não sei se você tentou desistir como eu tentei várias vezes, por 3 vezes, e na 4ª vez que eu tentei suicídio, ele disse: não, filha, ainda tem muita coisa para eu fazer através de você. Igreja do Senhor, Deus teve que fazer isso comigo para salvar a minha família. E depois disso, pastora Graça, o Espírito Santo me usou para testemunhar, para curar, para falar. 25 anos sem falar praticamente, assim como meu pai. Eita, Jesus. Muito magoada com meu pai por várias coisas. E quando eu fui batizada com o Espírito Santo, a primeira coisa que ele mandou eu fazer, Deus é lindo. ele disse: filha, peça perdão ao seu pai. E aí eu comecei a questionar. Mas como o Espírito Santo tinha me visitado de uma forma tão forte, pastora, quando ele invade a sua alma, você não é mais dona de você. Verdade. E eu me lembro como hoje, eu estava na igreja. Naquela noite, entrou meu pai, minha mãe, minha família, minha filha, que também estava sem falar comigo praticamente. E aí eu pedi uma oportunidade ao pastor. E eu disse: eu preciso de uma oportunidade. E ele me deu. E eu disse, diante de toda a igreja, pastor, e diante dos céus, eu quero chamar meu pai aqui à frente. E eu quero pedir perdão para o meu pai. E eu me lembro como hoje, que naquele dia, toda a minha família aceitou Jesus como Salvador. É por isso que eu estou olhando para você e vou dizer mais uma vez: esta dor não veio para te matar. Toda a minha família prostrada e dizendo assim: eu quero esse Senhor, eu quero Jesus na minha vida. Naquele dia Deus mudou o curso da nossa história. Para a gente resumir, hoje o meu cunhado, que falava de Jesus para mim, hoje é o meu pastor. E hoje nós temos um ministério ali no Jardim Céu Azul do Valparaíso. Nosso ministério vai fazer 2 anos. E hoje está meu pai, minha mãe, minha irmã, minha filha. Todos estamos na presença do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Deus muitas das vezes irá permitir que você chore para outra pessoa sorrir. Deus muitas das vezes vai permitir que você sinta dor para curar outras pessoas. Quando eu percebi e entendi que o perdão, ele é a chave para que o céu se abra na sua vida, foi quando o Espírito Santo falou: libere quem te feriu. E naquela noite, meu pai, minha mãe, todos os meus familiares, diante da presença do Senhor, foi o maior presente que eu recebi. Sabe por quê, pastora? Porque Satanás queria destruir a minha família. Verdade. Nós viemos de uma família alcoólatra, de uma família que não conhecia Jesus. Mas a partir do encontro que eu tive com esse Jesus, Deus me permitiu apresentar esse Senhor. Glória a Deus. E através deste testemunho, eu quero te apresentar o dono da minha vida. O dono da minha vida é o Senhor Jesus. Glória a Deus. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Sabe por quê? Porque a verdade, pastor, Glória a Deus. ela é uma pessoa. E com uma pessoa você tem que ter relacionamento. Aleluia. Então volte à sua intimidade com Jesus. Volte a ter esse relacionamento que um dia as circunstâncias da vida tentou te roubar. Mas eu quero te olhar aqui, bem aqui para você e dizer: ainda tem jeito. Ainda não terminou. Jesus é o suficiente. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. E é com muita alegria, né? Amém. Sentindo a graça do Senhor aqui, gente. Não tem como não sentir a presença de Deus. Testemunho impactante. Ela contando e o Espírito Santo falando no meu coração: ainda assim, restituição para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Aquilo que está perdido, né? O Senhor vai lá
e faz algo extraordinário. Pastor, o que eu acho lindo é quando a senhora fala sobre a liberação de perdão, que restaurou toda a sua casa. Olha, a presença de Deus nesse ambiente. Amém. Então, quando a gente liberamos o perdão, automaticamente o Senhor coloca tudo nos seus lugares, né? Porque depois da liberação do perdão, vem a restauração da toda a sua família, né? Que coisa maravilhosa. Então, você que precisa liberar um perdão, ouvindo esse testemunho, libera. Solta essa pessoa no reino espiritual, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, amém? E o seu ministério, pastora, como que tá agora? Nesse momento, que eu sei que você é uma mulher corrida, para achar agenda com essa mulher mesmo é difícil, né? E para a glória de Deus, como é que tá esse ministério aí? Como é que tá a sua alegria de servir as igrejas? Porque eu tenho visto, por onde você tem passado, a semente do Senhor ter sido plantada. É verdade. E me diga aí a sua alegria de estar aí fazendo a obra do Senhor. Olha, é uma alegria imensurável, amados. Toda vez que eu subo ao púlpito, eu lembro desse encontro que eu tive com o Senhor. Deus é Deus que cumpre promessa. Então deixa eu falar pra você, se Ele te prometeu, acredita, Ele vai cumprir. Você pode ter certeza. E quando eu olho para o que Deus tem feito, pastora, gente, quando Ele falou assim, você vai pregar a minha palavra, logo eu, uma mulher super tímida, só quem conhece a minha história sabe. Eu tinha vergonha de falar presente na sala de aula, de tão tímida que eu era. E aí Deus soprar o meu nome, né? Soprar o meu nome dessa forma. Tem hora que eu olho para o que Deus tem feito através da minha vida e eu não acredito. Pessoas que me procuram às vezes no direct do Instagram, no WhatsApp, falam, nossa pastora, como aquela pregação falou comigo. E eu fico assim impactada com o que Deus tem feito. As agendas, né? Eu fico boba, esse ano mesmo, né? A gente não tem, só para o ano que vem agora. Eu não falo isso para me ensoberbecer, mas para mostrar que Ele falou. E eu me lembro também que é um outro testemunho, que fala do ministério, que quando eu saí de uma certa localização, digamos assim, eu saí muito machucada. E eu disse para mim mesmo, eu não quero mais isso aqui para mim. Eu pregar, não. Mas Deus também me visitou numa noite e eu tive uma visão muito forte do Espírito Santo. Depois a gente pode estar vendo isso mais para frente, esse testemunho. E Ele falou assim, você vai andar os 4 cantos. Aleluia. Você vai pisar onde você nem imagina. E a sua voz vai chegar onde os seus pés não alcançam. Glória a Deus. Então eu, sinceramente, eu não sei nem te falar o que Deus tem feito. Coisa extraordinária. Eu jamais acreditaria que ia chegar no nível que nós chegamos hoje. Eu não acreditava, gente. Sério. Coisa maravilhosa. Eu não acreditava. Então vamos fazer uma oração, orando pelo povo que está aí nos assistindo. Amém. Abençoando o povo, né? Que eu tenho certeza que esse testemunho, aonde chegar, o Senhor vai curar, vai transformar, vai libertar. Amém, pastora? Vamos fazer uma oração? Eu posso hoje só um minutinho, amado? Diga, eu lembrei do mistério bem aqui. Fala, pode falar. Vou aproveitar aqui e falar do trabalho que até a pastora Graça já fez na igreja dela. E Deus me entregou um trabalho chamado Cura-me, Corpo, Alma e Espírito. Pode falar, né? É uma conferência, amados, para os fortes, aquele que conhece suas fraquezas. Então a gente tem levado esse trabalho às igrejas. Então você que é líder de departamento, você que tem um ministério, se você quiser estar chamando essa conferência para a sua igreja, nos procura depois, né? Isso, nós procura vamos deixar também o contato dela aí na descrição, Isso. O contato, as redes sociais dela, e você procura ela aí, viu? Procura porque é só ano que vem agora, tá bom? É, só ano que vem, verdade. Então vamos orar, abençoar o povo nessa hora, em nome de Jesus. Sou muito grata por essa oportunidade. Glória a Deus, é eu que fico, viu, pastora? Agradecida. O Espírito Santo testificou que realmente era a senhora que está aqui, né, junto conosco nesse canal, falando da sua história, da sua trajetória. E você é uma referência para mim, viu? Meu Deus, olha, Deus pela que sua honra, vida, em nome de Jesus. Então vamos orar pelo povo em nome de Jesus, amém? Amém. Senhor Deus querido, Pai amado. Sim. Pai, nesta hora nós queremos te apresentar cada pessoa que ficou aqui até agora ouvindo, Pai, esse testemunho. Que o Senhor o alcance com cura, Senhor, com transformação. Só o Senhor conhece o coração dessa pessoa que escuta agora esse testemunho. Sim, talvez está ferido, machucado, decepcionado. Ah, Deus, só o Senhor conhece as suas guerras, a sua luta, o seu deitar e o seu levantar. E nós queremos ministrar sobre
sobre essa pessoa que está ouvindo agora. Senhor, transformação, libertação, restauração, Senhor. Que o Senhor venha tirar, meu Pai, que todas as frustrações, toda tristeza, toda depressão. Quem está com depressão, Senhor, que o Senhor entre aí agora, meu Pai. Liberta, quebra as correntes do maligno e ajuda essa pessoa a romper. Meu Deus, em nome de Jesus, nós entregamos cada um nas tuas mãos e liberamos restauração, vitória, bênção, Pai, da tua parte, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. Glória a Deus.